Olá, pessoas! Estamos cá gravando nosso primeiro vídeo, começar com o nosso canal. E eu pedi no Instagram para que mandassem algumas perguntas pra gente responder. E vamos lá! Primeira pergunta: como se conheceram? Nós nos conhecemos em uma discoteca, que aqui chama discoteca, não chama. E? Próxima pergunta. Segunda pergunta: o Felipe, o seu futuro homem, ele é brasileiro? Não sou brasileiro, sou tuga. Sou Tuguinha, pá! O que é tuga, Filipinho? Tuga é português. Próxima pergunta. Pronto, vamos à terceira pergunta. E como foi desapegar... Hã? Que? E como foi desapegar ou de você desapegou das gírias brasileiras? Misericórdia. É isso. Mas enfim, eu entendi como foi desapegar das gírias. Assim, com as outras pessoas eu não converso com as gírias brasileiras, mas como o Felipe já tá muito tempo junto comigo e tem o panascão do meu irmão, E já sabe a sua gíria, ele também? que só fala asneira, então o Felipe ele já entende mais as nossas gírias, então eu uso bastante. Uma gíria minha que eu falo muito que é meu anjo. Eu ia falar agora isso, juro. O meu anjo não desapega. Os meus Não. amigos sabem, quem me conhece, que eu tenho mania de ficar chamando as pessoas de meu anjo, na ironia. E eu fico falando do Felipe, meu anjo, isso pra todo mundo. Isso eu não consigo desapegar. Terceira pergunta: como foi a questão da barreira linguística e é mesmo idioma, porém dialetos diferentes? Pra mim foi tranquilo, porque é português a mesma, lógico que é a diferença de como escreve, como pronuncia e conjugação verbal, mas eu continuo falando normal. Algumas palavras a gente muda, por exemplo, igual o telemóvel, casa de banho, casa de banho, pra ser mais fácil dos portugueses entender a gente. Para mim, eu não tive dificuldade nenhuma. Para os outros, para me entender, é que tiveram dificuldade, porque eu já estou há 2 anos com a Rafaela e já me acostumei com isso. E com a minha família também, não é? Sim. Próxima pergunta: como foi sair do Brasil e quais as suas dificuldades? Olha, sair do Brasil foi muito bom. Todo mundo quer vir embora, quer ir embora do Brasil. Mas realmente foi bom, foi bastante complicado pelo fato de meio difícil desligar de amigos, família, trabalho, as coisas que tinha. Fora isso, eu acho que foi tranquilo. Acho que não tem muita coisa pra falar. Próxima pergunta. Próxima pergunta: quais as diferenças da cultura brasileira e da cultura portuguesa? Uma das diferenças aqui é, por exemplo, no Natal. É calor, a gente passa ou na praia ou em família fazendo churrasco e tomando muita coisa gelada e frutas. Aqui em Portugal, no Natal, eles passam todos reunidos em casa, com uma lareira ligada, tomando um vinho para esquentar um pouquinho e comem bacalhau. A diferença aqui é o carnaval é só 2 dias ou 3. Lá e no Brasil é uma semana, acho que não é? É. Mas uma da diferença da cultura portuguesa e para brasileira é que normalmente, não todos, mas a maioria tem o costume de tomar sopa antes do almoço ou antes da janta. Outra diferença é, por exemplo, aí no Brasil, as pessoas fazem muito churrasco. Aqui não temos o costume de fazer sempre churrasco. Tem a época que faz a sardinhada, que é sardinha na brasa, como se fosse igual de churrasqueira, né? Mas é sardinha, isso é só no inverno. E é só naquele mês ali. E a gente tem costume de fazer o ano inteiro, o tempo todo. Próxima pergunta: enfrentaram alguma dificuldade? Se sim, qual a dificuldade? Epá, eu não tive nenhuma dificuldade. Para mim é tudo fácil. É tudo maravilhoso. Olha, temos sim uma dificuldade de fato da cultura, porque já começa por aí, porque ele pensa de um jeito totalmente diferente. Há coisas que no Brasil é muito liberal, que para eles não é, como há coisas que para eles é normal, que para nós não é. O português tem um jeito de falar seco e direto no assunto. E isso pra mim é muito ruim, porque nós no Brasil a gente sempre tem aquele jeitinho de chegar na pessoa com medo de magoar a pessoa. Isso pra mim no começo foi muito complicado de acostumar com isso dele. Próxima pergunta: como as famílias receberam ambos? É sim, a família da Rafaela até me recebeu bem, não esperava ser tão bem recebido. Por acaso correu tudo bem.
E tive grande apoio da mãe dela e mesmo do padrasto dela, dos irmãos, toda a gente me apoiou o nosso relacionamento. Já eu fui um pouco diferente, porque os portugueses eles são muito conservadores. Então o Felipe, pra quem não sabe, ele mora numa aldeia. A aldeia é tipo uma cidade pequena no Brasil, cidade interior. E lá as pessoas são ainda mais fechadas, o costume deles é mais fechado. No começo, não que eles não me receberam bem e não me quiseram, mas no começo foi um pouco difícil para eles acostumarem, mas hoje em dia é tranquilo, mas sempre me receberam bem. Próximo. Primeira vez que se viram. Foi na Pedra do Couto. Foi na Pedra do Uma Couto. balada. A primeira vez que a gente se conheceu foi na discoteca. Primeira vez que conversaram. Foi lá também. Foi lá também. Automaticamente, né? Se viram. Exatamente. Realmente, quando a gente conversou mesmo, foi a primeira vez por mensagem. Qual foi a primeira impressão? Que ele era lindo, essa coisa mais linda. Era. Mas a primeira coisa que eu vi no Felipe foi os olhos dele. E olha que tava escuro na discoteca, só tava aquela luzinha branca piscando. E eu, é assim, na verdade eu achei ela linda, mas tipo, eu fiquei com o pé atrás porque Sou linda. Sim, tu és linda. Eu fiquei, não foi por causa disso. Tipo, fiquei com o pé atrás porque o meu estilo de música é techno e normalmente no techno as pessoas mandam muitas drogas. Eu não sou muito a favor disso, pronto. Tenho amigos que fazem isso, mas eu não sou a favor. Eu pensava que ela era tipo uma drogada. Pronto, essa cara de princesa. Mas depois de conversarmos melhor eu vi que ela era uma pessoa boa. Não era tão drogada assim. Era meio Não era tão. Primeiro beijo. O primeiro beijo foi na discoteca Pedra também, na Pedra. Na Só que Pedra foi a segunda vez que a gente se viu. Achei que você já tinha visto tudo uma vez. Conversaram, beijaram, ficaram lá. Próxima. Qual foi o primeiro WhatsApp? Nossa, o WhatsApp nunca aconteceu. O primeiro WhatsApp foi há um mês atrás. O primeiro WhatsApp foi há 2 meses atrás. Por quê? Porque português não tem mania de usar WhatsApp, não é igual no Brasil. Então a nossa primeira mensagem, porque foi mensagem de texto, que a maioria só usa mensagem de texto, foi uns dias depois da primeira vez que a gente se conheceu, não foi? Foi no dia seguinte, depois nós nos conhecermos. Pois, foi no dia seguinte. O WhatsApp foi há 2 meses atrás. Vocês desde o início já conseguiram se comunicar ou demorou por causa do idioma? Demorou pra caramba. Demorou pra caramba. Porque, como a gente diz, a gente se conheceu na Pedra, numa discoteca, o barulho da música, o idioma diferente, um não entendia o outro. E no começo, eu e o Felipe, a gente evitava muito falar por ligação, né, amor? Sim, era mais por SMS. Porque ele não me entendia, eu não entendia ele. Então, pelo menos pelo SMS, a gente conseguia se comunicar um pouco melhor. E quem não sabe, eu conheci o Felipe fazia só 2 meses que eu tava aqui. Então, com 2 meses é muito difícil a gente conseguir, né, entender o idioma. E ele também não entendia muito o que eu falava. Entendia errado, não é? As palavras que eu falava. A primeira vez que ela me chamou, por exemplo, de besta, eu parecia que estava a me ofender. Só que depois eu percebi que não. Então, pessoal, por hoje é só. Só foram essas perguntas que nos mandaram. E espero que tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre o Felipe, né? Sim, senhor, é isso daí. Pá, inscrevam-se no canal. Sei que não foi o melhor vídeo de sempre, mas subscrevam-se e deem like e ajudem-nos a crescer. Exatamente. Obrigado. E vamos nos acompanhando conforme vamos postando os nossos vídeos. Exatamente. E é isso. Tchau. Dá tchauzinho. Tchau. Salve quebrada, é nóis, tá ligado? Uma ótima noite aí pra rapaz. Uou, bro. Boa tarde. I can feel your love breathing inside me. And I can feel your heartbeat, your heartbeat beating inside. Olá pessoas, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Ele é português, tudo bem? Você é português? Não sou português, sou chinês. Sou português sim. Novidade, tu és pegado? Tu és português? Nem falei sério. Eu perdi toda a minha fase. Perdão. Não sou português, sou chinês.
Vai, vai, vai.